Precisa só de um ok que vocês estão vendo. Tá perfeito. Estamos vendo, sim. Ótimo. Bom, gente, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os mecanismos de resistência em bactérias gram-positivas. E eu elenquei aqui para falar de Staphylococcus aureus e de Enterococcus, que são os principais gram-positivos que a gente tem, principalmente nas infecções hospitalares, né? E aí, assim, eu não sei como é... Essas aulas, assim, por vídeo são sempre mais difíceis, né? Então, enfim, se alguém quiser interromper de alguma forma, fazer alguma pergunta, eu acho que vocês conseguem falar, daí eu consigo escutar, certo? Sim, conseguimos, sim. Beleza. Bom, então, quando a gente fala de mecanismos de resistência nas bactérias de maneira geral, existem 4 mecanismos principais, tá? Ou esse antibiótico, ele tem uma enzima que faz uma inativação dele, né, na célula, então ele não consegue fazer ação por causa dessa inativação por enzima, que é o caso da KPC, por exemplo, né, em gram-negativos. Ou esse antibiótico, ele sai por um mecanismo que a gente chama de efluxo, então o antibiótico até entra dentro da célula, mas ele é expulso para fora. Ou existe alguma alteração de permeabilidade. Então, isso existe, por exemplo, no enterococo, a grande parte das drogas, ele tem resistência intrínseca porque elas não conseguem penetrar mesmo na célula. E tem alterações de sítio de ligação, né? Então, o antibiótico, ele age num determinado sítio, quando você altera esse sítio, não tem mais aquela ligação lá, chave fechadura, e aí você não consegue mais fazer com que o antibiótico haja. No caso dos gram-positivos, então, quando a gente compara a estrutura do gram-positivo com gram-negativo, a gente tem principalmente a diferença na parede de peptidoglicano, né? E é por isso que ele é gram-positivo, né? Porque ele consegue reter o corante, ele fica com mais corante, por causa dessa parede aqui que é muito mais espessa. Em comparação com o gram-negativo, que tem uma parede de peptidoglicano que é bem menos espessa, uma membrana externa, e aí entre a membrana externa e a parede existe um espaço que a gente chama de periplasmático. Nesse espaço periplasmático, como a parede do gram-negativo é muito menor do que a do gram-positivo, ele acaba tendo mais condições de albergar várias enzimas inativadoras. No gram-positivo, como esse espaço não é tão importante, o mecanismo de enzima é muito menos comum. Então, eu sempre falo para os residentes, assim, se você quer chutar um mecanismo de resistência em gram-positivo a beta-lactâmico, chute sempre que é a alteração do sítio de ligação, porque ele tem muito pouco espaço aí para ter enzima, né? Existe uma grande exceção para isso, que a gente vai falar, mas, em geral, o mecanismo de resistência em gram-positivo para beta-lactâmicos são alterações de sítio de ligação, então, tá? Bom, então, vamos começar a falar um pouquinho de resistência em Staphylococcus aureus. Eu trouxe uns casinhos para a gente ilustrar, eu não sei como é que a gente vai conseguir fazer participação aí, mas se vocês conseguirem falar, eu conseguir ouvir, acho que vai ser uma boa para a gente deixar isso um pouco mais interativo, já que o mecanismo de resistência é uma parte muito molecular, né? Eu deixo o microfone aberto, a gente consegue falar daqui daí, tá bom? Beleza. Bom, então a gente tem esse primeiro caso, uma criança de 3 anos que chega em consulta com essa lesão. E dentre as alternativas de tratamento, a gente tem aqui para vocês elencarem qual que é a incorreta. O que eu não posso usar para tratamento desta infecção aqui, tá? Então, é uma infecção de pele Tartinolis, onde um dos principais agentes, com certeza, é Staphylococcus aureus. As respostas. Eles falaram ampicilina aqui, malandro. Boa. Ampicilina. Então, eu não sei se todo mundo tem claro que a gente pode usar amoxicilaclanato nesse caso. Mas o que acontece nos estáfilos da comunidade, geralmente, é a resistência à penicilina, né? Então, quando a gente fala de estáfilo, a gente sempre faz essa linha do tempo, porque ele é a bactéria protótipo, assim, do estudo de resistência bacteriana. Então, a penicilina, ela começou a ser comercializada lá em 1940, né? E aí, já no primeiro ano pós-comercialização da penicilina, a gente teve o primeiro estáfilo que já era resistente à penicilina. Então, isso quer dizer duas coisas. A primeira coisa é que
o estáfilo não é intrinsecamente resistente à penicilina, como muita gente pensa, mas ele conseguiu rapidamente desenvolver uma resistência bacteriana a um beta-lactâmico, né? Então, em um ano, a gente já tinha a resistência bacteriana à penicilina. Em 1950, a gente já tinha 28% dos estáfilos aureus resistentes à penicilina. E aí, para isso, foi feita a meticilina, né? Ou a oxacilina, que foi uma penicilina que foi criada para tratar esse estáfilo aureus aí, que era resistente à penicilina. A comercialização da meticilina foi em 1960, gente. E um ano depois, a gente já tinha estáfilo resistente à meticilina, tá? Daí, mesmo assim, a meticilina ainda foi muito usada aí, como hoje ainda é muito usada, aí ao longo dos seus 20 anos. E na década de 80, foi quando a gente começou a ter surtos de bactérias hospitalares e principalmente de MRSA. Foi aí que se instituíram várias medidas aí de controle de infecção. O controle de infecção ficou bem forte aí nessa época, aquelas instituições de medida de isolamento de contato, né, que a gente faz até hoje, de SWAB para pesquisar a colonização. Isso tudo foi feito com estafilococcus. E aí, a partir desse momento, apesar da vancomicina ser uma droga aí da década de 50, 60, foi que começou a se comercializar a vancomicina, porque o MRSA passou a ser cada vez mais prevalente. Em 1996, a gente já tinha o estáfilo de resistência intermediária, a vancomicina descrito no Japão. Em 1999, apareceu uma entidade que a gente chama de CEAMARSA, que é o MRSA adquirido na comunidade. Então, não era mais um estáfilo que era adquirido no hospital, né? Esse agente começou a aparecer também em infecções da comunidade. Em 2000, a gente teve o lançamento da linezolida, em 2007, da daptomicina, mas o primeiro VRSA foi descrito aí em 2002, então aqui a gente já tinha um estáfilo resistente, completamente resistente à vancomicina. E aí, 2010, 2013, a gente teve o lançamento das cefalosporinas, que a gente chama de anti-MRSA, tá? Que aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, voltando lá para a penicilina, né? Então, a penicilina foi uma droga muito usada, principalmente na Segunda Guerra. Quando você não morria de trauma na Segunda Guerra, você morria de infecção de pele e partes moles, né? E aí, graças à penicilina, muitas infecções de pele e partes moles foram tratadas nesse período. E a colônia lá que o Fleming usou para descobrir a penicilina era justamente de Staphylo aureus. Então, isso é uma coisa para a gente lembrar, que realmente o Staphylo aureus ele não era resistente à penicilina, não é uma resistência intrínseca, é uma resistência adquirida. E essa resistência se faz por um agente, por uma enzima que é uma beta-lactamase, uma penicilinase. Então, essa é a grande exceção que eu falo quando a gente estuda os mecanismos de resistência em gram-positivos. E como eu falei para vocês, a principal alteração geralmente é sítio de ligação. No caso da penicilinase do estáfilo, isso é uma exceção. Então, hoje, a gente tem uma prevalência aí de 80% a 90% dos estáfilos resistentes à penicilina por causa dessa penicilinase. Isso significa que eu não posso mais usar penicilina para terapia empírica de Staphylo aureus. Então, eu não posso usar bezetacil, eu não posso usar PMV oral, eu não posso usar ampicilina, que é o caso da resposta da pergunta, eu não posso usar amoxicilina, mas, como é uma penicilinase, eu posso usar um inibidor de beta-lactamase para poder suprir essa resistência. Então, por exemplo, se eu usar amoxicilina clavulanato, eu estou pegando esse estáfilo da comunidade que é resistente à penicilina. Se eu uso piperacilina tazobactam, eu consigo pegar esse estáfilo que é resistente à penicilina. Se eu uso meropenem, por exemplo, eu também consigo, porque é uma penicilinase, tá? Não é uma beta-lactamase de espectro estendido, então ela serve para penicilinas. Então eu consigo usar meropenem, pipetazo, amoxiclavulanato, eu consigo usar cefalosporinas, então eu consigo usar cefalexina, cefadroxila, cefazolina, ceftriaxona, cefepime. Então eu tenho várias opções para esse estáfilo que é resistente à penicilina. Isso é interessante vocês saberem, porque às vezes a gente está usando, sei lá, pipetase por qualquer outro motivo, e a gente está preocupado com a cobertura de estáfilo, e às vezes a gente dá uma tranquilidade de saber que o Staphylococcus aureus está coberto lá, né? Então, só para a gente entender que esse mecanismo é de penicilinase e a gente consegue
suprir a necessidade do tratamento da infecção com o inibidor de beta-lactamase. Tudo bem? Vou aqui para o segundo caso, então. Paciente de 60 anos, insuficiência renal crônica dialítica, chega ao pronto-socorro com quadro de febre e bacteremia, um pernicate com secreção porulenta, coletadas hemoculturas com crescimento do agente ao lado. E aqui indica a melhor opção terapêutica. Então, a gente tem, um estáfilo sensível a Bactrim, sensível a Vanco, sensível a TIG, sensível a tecoplanina e sensível a linezolida. Falaram vancomicina, agora. Tá. Então, só para a gente entender qual que é a característica desse estáfilo, né? Esse estáfilo é um estáfilo resistente à oxacilina, então é o que a gente chama de MRSA, né? O mecanismo do MRSA, não estou conseguindo passar. O mecanismo do MRSA já é diferente do mecanismo do estáfilo resistente à penicilina. Então, o beta-lactâmico, ele age aqui na reação de transpeptidase, né? Com interação com essa proteína aqui, que chama PBP, é a proteína ligadora de penicilina. E aí, o que eu tenho no MRSA? Eu tenho um gene que faz uma alteração dessa PBP do estáfilo, que ela deixa de ser PBP2 e passa a ser PBP2A, tá? Essa PBP2A, ela não tem inativação pelos beta-lactâmicos. Então, isso significa que eu posso usar um beta-lactâmico, ele vai bloquear as PBPs 1, 2, 3, 4, mas ele não vai bloquear a atividade da PBP2A. Então, essa bactéria vai continuar fazendo a parede celular dela normalmente, tá? Então, como essa PBP2A vai funcionar independente da presença dos beta-lactâmicos, eu perdi toda a classe de beta-lactâmicos, tá? Então, isso significa que eu não posso fazer nenhum beta-lactâmico aqui se eu tenho uma resistência à oxacilina. Que a minha resistência à oxacilina indica que eu tenho a presença da PBP2A, tá? Então, nesse caso, eu não consigo fazer, por exemplo, nem cefazolina, nem meropenem, que são beta-lactâmicos. Eu preciso mudar de classe realmente. E aqui, entre vancomicina e Bactrim, a gente prefere a vancomicina mesmo, pelo fato de Bactrim, infecções graves e infecções de corrente sanguínea, ser uma droga pior do que a vancomicina, tá? Mas o fato aqui é que a gente precisa mudar de classe, a gente não consegue fazer beta-lactâmico quando a gente tem esse mecanismo. E esse mecanismo, ele é dado por um gene que a gente chama de MECA. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Então agora, paciente de 69 anos, sem antecedentes mórbidos ou internação recente, interna por quadro de tosse produtiva e febre de 39, estava em uso de azitromicina há 2 dias sem melhora, foi admitido com frequência cardíaca de 106, uma PA de 70/50, saturando 83%, com necessidade de intubação. Foi iniciada a antibiótico-terapia, realizado tomo de tórax e cultura de secreção traqueal. Então, a tomo de tórax do paciente era essa, tá? E a cultura de secreção traqueal com esse Staphylo aureus aqui. Tudo bem? Então, acho que aqui eu nem botei pergunta. Esse é o estáfilo que a gente, é o clássico, é a clássica descrição do Staphylococcus, do MRSA adquirido na comunidade. Então, eu não sei se vocês já viram esse tipo de perfil, mas é um perfil de um estáfilo que é OXA-R, ou seja, se ele é OXA-R, ele tem a PBP2A e ele tem o MECA. Mas ele tem sensibilidade, suscetibilidade a várias outras medicações, tá? Inclusive a cipro, a clindamicina, que é algo diferente desse estáfilo aqui, né? Então, esse estáfilo, ele começou a ser descrito, ele foi descrito, como eu falei, lá na linha do tempo, em 99. E aí, o pessoal foi estudar o que tinha esse estáfilo que era diferente dos estáfilos hospitalares.
Então, eles eram estáfilos que tinham essa característica ou de dar uma pneumonia necrotizante, esse caso, inclusive, é um caso publicado, ou de dar essa pneumonia necrotizante, com uma cepa altamente virulenta, ou de infecções de pele e partes moles, com abscessos profundos, inclusive. E aí, quando se foi estudar o que era o mecanismo, como que era o sequenciamento genético desses estáfilos da comunidade, eles viram que o MECA, que é o gene que faz essa PBP2A, é responsável por essa resistência, eles estavam dentro de uma estrutura que é chamada de cassete cromossômico, que a gente chama de SCC-MEC, tá? Que é o cassete cromossômico estafilocócico. Isso aqui é chamado de ilhas de resistência. Então, esse cassete cromossômico, ele alberga vários genes de resistência dentro dos estafiloáureos. E o que se percebeu é que os estafilosáureos do hospital, eles tinham esses SCC-MEC tipo 1, 2 e 3, enquanto os estáfilos da comunidade tinham os SCC-MECs 4 e 5. Qual que era a diferença desse, qual que é a importância de saber disso, então? Esses tipos 4 e 5 eram cassetes cromossômicos menores que não tinham outros genes de resistência associados a outros antimicrobianos. Então, apesar de ser um estáfilo com MEC-A e que é resistente à oxacilina, eu tinha outras opções terapêuticas dependendo do tipo da infecção, tá? Então, eu não podia usar beta-lactâmicos, mas, em geral, eu poderia usar clindamicina, eu poderia usar Bactrim, enfim, né, para infecções, inclusive, ambulatoriais. Esses estáfilos 1, 2, esses cassetes cromossômicos 1, 2 e 3, geralmente albergavam outros genes de resistência, que conferiam resistência, inclusive, a outras drogas, tá? Então, esse estáfilo dos cassetes cromossômicos 1, 2 e 3 foi denominado MRSA adquirido no hospital, HA-massa, e o CA-massa foi caracterizado por esse SCC-MEC 4 e 5. A outra importância desse CA-massa é que ele carregava uma toxina chamada de PVL, a pantovalentine-leucocidina, que era responsável por esse quadro importante aí de necrose, de pneumonia necrotizante, tá? Então, esse estáfilo geralmente vinha associado com essa toxina, apesar disso não ser uma regra, e ele dava muito em crianças e adultos jovens, tá? E essa epidemiologia se fez principalmente nos Estados Unidos. O H-massa tinha genes de resistência para outras drogas, então quando a gente olhava o perfil de sensibilidade dos dois agentes, eram esses aqui que eu mostrei para vocês. Tá? O H-massa tinha resistência a muitas outras drogas e o CA-massa era bem mais sensível a outras drogas. E no Brasil, né? Como é que é CA-massa? Qual que é a importância do CA-massa? Se eu vejo que no Brasil eu tenho muito CA-massa, gente, significa que eu teria que fazer vancomicina de cara para infecções de pele e partes moles graves, né? Ou para pneumonias necrotizantes. E a gente ainda tem muito pouco dado no Brasil sobre a prevalência desse estáfilo. Então, a gente tem esse estudo aqui de Botucatu com a prevalência de 0,9% de SCC-MEC tipo 4. E, mais recentemente, a gente teve esse trabalho aqui em crianças, de 2018, que é lá de Ribeirão Preto, que mostra que nas infecções da comunidade, mais ou menos 1/3 nas crianças tinham esse CA-massa, que, na verdade, eu até acho que isso é um pouco de erro de conceito, porque CA-massa só devia estar aqui em infecções comunitárias, né? Não devia estar em infecções hospitalares. Mas ele fez só olhando para o antibiograma, que nem a gente fez no slide passado. Então, esse dado aqui chama um pouco de atenção, porque 1/3 das crianças já veio com CA-massa, quando a gente olha esse N aqui de infecções adquiridas na comunidade. Ainda não são dados para a gente tomar decisão a respeito, mas acho que a gente precisa só atentar um pouco para as infecções em crianças que não estão respondendo a tratamentos com beta-lactâmicos, e talvez a gente já precise aí modificar a terapia para clindamicina, para Bactrim, em pacientes ambulatoriais, tá? A gente tem aí prevalências no Uruguai, por exemplo, de 16% de CA-massa, e onde a gente tem uma maior prevalência do CA-massa realmente é nos Estados Unidos. Então, isso a gente tem que prestar atenção também, porque quando a gente lê guideline americano, a maioria dos guidelines, tanto de infecção de pele e partes moles, como de pneumonia, enfim, onde está envolvido o estafilococcus, eles vão considerar essa resistência maior, e o MRSA da comunidade. Então,
nunca o beta-lactâmico vai ser a primeira opção quando você lê guideline de tratamento americano, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ter cuidado, porque às vezes a epidemiologia é bem diferente daqui do Brasil. Tudo bem? Dar aula sem ver as pessoas é meio difícil às vezes. Tá tudo bem, senhor. Vamos lá, o caso 4. Um paciente de 35 anos, diagnóstico de micose fungoide, diabetes e dependência de cocaína. Foi admitido no IPQ por quadro de celulite de perna, tratado com cefalexina e alta com clinda. 8 meses depois, ele reinternou com quadro de depressão, né, e infecções de pele de repetição, tendo recebido vancomicina e cefepime. Ele permaneceu no hospital para fazer quimioterapia por causa do tratamento da micose fungoide, e após um mês, ele fez uma bacteremia por um MRSA, que foi novamente tratada com vancomicina. Esse paciente usou vancomicina durante 13 dias. E aí, essa vanco ela foi trocada por tecoplanina porque não estava atingindo o nível sérico adequado. O máximo do nível que se achou nesse paciente foi 8,7. E aí, ele fez essa tecoplanina por mais 14 dias. Um dia depois, após término da tecoplanina, ele apresentou uma nova febre, foram coletadas hemoculturas, e aí a gente teve uma hemocultura positiva para um MRSA, ou seja, um Staphylococcus aureus resistente à oxa, que era também resistente à vancomicina, resistente à teicoplanin, ciprofloxacina, clindamicina, eritromicina e cotrimoxazol. Ou seja, era um estáfilo resistente a praticamente tudo, só, assim, tinha sensibilidade à daptomicina e linezolida. Ai, desculpa, ficou errado aqui. O swab retal desse paciente foi positivo para enterococcus resistente à vancomicina. Vê o que vocês acham. É correto sugerir que a resistência se deu pelo uso prolongado da vancomicina, a resistência se deu por transferência de plasmídio do VRE, desse enterococo aqui que era resistente a vanco. O tratamento pode ser realizado, nesse caso, aumentando a dose da vancomicina, ou o mecanismo dessa resistência enzimática. A gente pode tentar um sinergismo aí com a aminoglicoside, fazer vanco e amicacina, por exemplo. É difícil, essa. E aí? Eu não estou escutando não, tá, gente? Escuto murmurinhos. Vai, então, vai, escolhe uma delas. Eles estão entre B e C aqui, é isso? Mais para B. Mais para B. Tá certo. O certo é a B. A resistência se deu por transferência de plasmídio do VRE. Então, eu trouxe esse caso, gente. Esse caso está publicado no New England e é do IPQ mesmo, tá? É um caso publicado em 2013. Esse é o caso do primeiro estáfilo resistente à vancomicina do Brasil. E, na verdade, a gente só tem esse caso descrito de resistência à vancomicina no Brasil. Graças a Deus. Mas isso é mais para explicar qual que é o mecanismo da resistência quando tem a resistência completa da vancomicina, né? Então, a vancomicina, ficou desfocado aqui, quando a gente faz a ponte dos peptídeos para formar a parede celular da bactéria, a terminação do pentapeptídeo é isso aqui, deala, dealanina, dealanina. E a vancomicina age justamente aqui, tá? E aí ela impede que essa parede faça um cross-link aqui com a outra molécula para poder fazer a ligação de transpeptidação, tá? Então, quando eu tenho a resistência completa da vancomicina, eu tenho a troca dessa terminação deala para essa terminação aqui deala-D-lactato. Então, quando eu tenho resistência completa à vancomicina, eu tenho uma alteração de sítio de ligação, tá? Então, só para voltar na pergunta aqui do tratamento pode ser realizado aumentando essa dose da vanco, eu não posso fazer tratamento aumentando a dose da vanco, porque eu perdi o sítio de ligação. Então, por mais vancomicina que eu tenha aqui, eu não vou conseguir suplantar essa resistência, tá? E essa resistência, ela geralmente é adquirida do enterococo mesmo, porque ela precisa de um gene que chama de um aparato genético,
que chama VAN-A, tá? E esse aparato é plasmidial mesmo. Então, dos casos descritos de resistência a vanco, geralmente se foi demonstrado isso. O paciente tinha um enterococo resistente a vanco, que transferiu esse aparato genético aí de resistência a vanco para o estáfilo, e aí isso fez a resistência à vancomicina, tá? Isso não é tão comum, tá, gente? Por que, graças a Deus, não é tão comum? Porque esse aparato do enterococo, ele não consegue ficar tanto tempo tão bem, assim, ser tão bem sucedido dentro do estáfilo, tá? Então, hoje, até hoje, desde 2002, né, quando a gente teve o primeiro caso escrito, a gente tem 52 casos descritos aí de resistência à vancomicina, e quando foi publicado esse caso, a gente tinha 13 casos aí descritos nos Estados Unidos, tá? Alguns no Irã, alguns na Índia, e tem alguns países que nem tem esse reporte aí de resistência à vancomicina, tá? Então, o mecanismo de resistência completa a vanco é o VAN-A, que eu tenho alteração do sítio de ligação. Mas eu tenho outras entidades aqui do estáfilo que a gente chama de VISA, que é o estáfilo com resistência intermediária a vanco, e eu tenho o H-VISA, que eu chamo de heterorresistência. Então, o que é isso? O H-VISA é quando eu tenho subpopulações de estafilococos dentro de uma mesma amostra de cultura que tem mix maiores. Então, eu tenho, por exemplo, eu isolei lá um estáfilo no meu paciente que é sensível à vancomicina com MIC de 1, mas eu tenho algumas subpopulações lá que tem mix mais alto. Daí eu começo a usar vancomicina. O que vai acontecer? Eu vou começar a selecionar essas subpopulações de bactérias mais resistentes. Então, o paciente pode ter falha terapêutica porque eu tinha heterorresistência e eu não consigo medir isso no método convencional. O método convencional vai pegar aquele pool lá de cepas que eu tenho e vai dar o MIC, entendeu? O MIC é 1. Mas se eu tiver subpopulações, eu não vou conseguir definir no método de rotina. Quando que eu desconfio disso? Quando o paciente está tendo persistência da infecção, persistência de crescimento de Staphylococcus aureus, eu descartei foco fechado e normalmente eu vou começar a ver um aumento do MIC. Então, a vanco era 0,5, agora eu isolei de novo é 1, agora eu isolei de novo é 2. Então, isso sugere que eu tenha heterorresistência. Se entende que o heterorresistente é o precursor do VISA, tá? Então, eu vou começando a estimular aquelas populações da vancomicina e eu vou selecionar de uma forma que eu acabo criando o estáfilo que é de resistência intermediária à vancomicina. O estáfilo de resistência intermediária a vanco é aquele que tem um MIC entre 4 e 8, e o mecanismo dele é completamente diferente do estáfilo que é resistente a vanco. O estáfilo que é resistente a vanco, a gente já conversou, é aquela alteração de sítio de ligação, enquanto o estáfilo que tem resistência intermediária, ele, na verdade, tem um espessamento de parede. Então, só para voltar aqui, eu tenho espessamento de parede, eu tenho muito resíduo de deala-deala. Então, eu tenho vários deala-deala, e aí eu tenho vários deala-deala até fora, do lado de fora aqui, desse lugar perto da membrana, que era onde ele estaria. A vanco liga lá naqueles deala-deala que estão do lado de fora, e ela acaba não chegando no sítio que ela tem que chegar, tá? Então, a bactéria consegue funcionar da mesma forma, tá? Então, isso é o VISA. No caso do VISA, se eu aumentasse a dose da vanco, eu poderia, talvez, suplantar essa resistência, porque aí eu ia conseguir ligar a vanco nos deala-deala que estão aqui fora, e depois eu conseguiria ligar a vanco aqui onde eu tenho que realmente ligar. O problema de aumentar a dose da vanco, a gente sabe, é a toxicidade. Então, a vanco, ela tem uma janela terapêutica muito estreita. Então, abaixo daquela janela, eu não consigo usar a vanco por perda de eficácia. Então, é o caso daquele paciente lá que estava com nível sérico de 8, então provavelmente ele não estava fazendo uma vancomicina de forma eficaz, né? Ele não estava conseguindo chegar a um nível sérico adequado de vancomicina. Mas também, se eu fizer um nível muito alto, eu vou aumentar, vou dobrar aqui a dose da vanco para poder, porque eu tenho um estáfilo que é de resistência intermediária. Se eu dobro a dose da vanco, eu vou ter nefrotoxicidade. Então, eu tenho eventos adversos relacionados à dose. Então, o problema do VISA é que eu não consigo tratar ele com vancomicina, porque a dose que eu precisaria para tratar precisaria que eu tivesse, o paciente teria muito mais efeito colateral, tá? Então, eu vou ter uma piora do desfecho,
não por perda de eficácia da droga, mas por efeito colateral. Então, resumindo aqui, eu não consigo usar a vancomicina para VISA, tá? Então, tem esse MIC aqui de 4 a 8 é VISA, ele acontece por mutações cromossômicas, e é uma outra situação em que eu não consigo usar, tá? Então, tem esses 3 mecanismos aqui, que são, o heteroVISA é o precursor do VISA, o VRSA é um mecanismo diferente e mais raro, mas nos quais fica bem difícil de eu usar vancomicina, tá? Então, aqui só para vocês verem, ó. Aqui é a concentração da vancomicina, que é a linha de baixo, e a linha de cima é o número de colônias. E aí, no caso do VSSA, ó, com a concentração de 2, ele já cai bastante. O H-Visa, que é aquele que eu falei, né, que eu tenho subpopulações resistentes. Então, começa a cair, mas eu ainda fico com algumas populações que crescem, né? O VISA, eu só consigo inibir a partir de uma determinada concentração de vanco, então eu já tenho as populações aqui com espessamento de parede, e o VRSA não importa o quanto de vanco que eu tenha, que a bactéria vai crescer, né? E aqui é só um exemplo do H-Visa, que a gente consegue ver no macro-teste. Então, esse aqui é um teste que vê sensibilidade, aqui são os valores de MIC. Em tese, o MIC aqui é de 16, né? Esse halo todo não cresceu bactéria, mas quando eu vou olhar de perto, tem algumas bactérias aqui que estão crescendo em níveis maiores, tá? Então, essa aqui é a heterorresistência. De novo, eu não consigo definir isso no método de rotina, tá? Então, precisa pedir, assim, se você desconfia disso, precisa pedir especificamente para o laboratório ver isso. Bom, aí, só voltando um pouquinho, eu falei aqui para vocês, o MIC de sensibilidade da Vanco é esse MIC aqui de 2. Existem aí alguns outros trabalhos falando desse MIC de 2. Os trabalhos de farmacocinética e farmacodinâmica definem aí que com o MIC de 2, a probabilidade de obtenção dos parâmetros de PK/PD que eu precisaria para a vancomicina funcionar seriam mais baixos. E eu tenho uma grande probabilidade de nefrotoxicidade. Então, assim, quando a gente define MIC, né, assim, quando os órgãos internacionais definem MIC, eles levam em consideração várias coisas, alguns estudos ecológicos, e aí, quando a droga é nova, principalmente, né, se levam estudos ecológicos em consideração, e depois disso começam a se levar em consideração alguns estudos clínicos. E em 2006, o CLSI mudou esse ponto de corte aqui de Vanco, que era 4, o 4 era considerado sensível, e foi para 2. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque começaram a aparecer alguns trabalhos mostrando que os pacientes que tinham MIC de 4 iam pior com vancomicina, tá? Em comparação a outras drogas. E aí isso se dava quando a gente olhava os parâmetros de farmacocinética e farmacodinâmica da droga, o alvo terapêutico que isso tinha que atingir, a gente via que realmente um MIC de 4 não ia atingir a área sobre a curva sobre MIC, que é o parâmetro de eficácia da vancomicina de 400, que é o número que a gente espera. Então, esse ponto de corte mudou para 2. Depois que esse ponto de corte mudou para 2, ficou se questionando o MIC de 2, e é uma coisa que se questiona até hoje, se esse MIC de 2 realmente ele é adequado para a gente considerar que a bactéria é sensível à vancomicina, tá? Então, em 2012, existiu essa revisão sistemática aqui que mostrou que tinha maior mortalidade em 30 dias com MIC de 2. A crítica aqui é que são todos estudos observacionais, tá? Então, vários retrospectivos. E para a infecção de corrente sanguínea, a gente também tinha um aumento de mortalidade quando a gente usava a vancomicina para esse MIC de 2. Então, vocês vão ver, provavelmente, na prática de vocês, algumas pessoas resolvendo trocar vancomicina, quando o MIC é 2, resolvendo trocar de vanco para daptomicina, argumentando isso, né, que talvez esse MIC de 2 tenha uma eficácia menor do que os MICs menores que 2. Então, eu achei importante trazer para vocês, porque isso é uma discussão que existe, e isso é cada vez mais aceito, assim, que esse MIC de 2 a gente tem que ter mais cuidado com ele em relação à vancomicina, talvez correr mais atrás de vancocinemia, correndo o risco aí de ter um evento adverso aí por nefrotoxicidade, tá?
Então, o guideline novo de vancomicina que saiu agora em 2020 mostra aqui, ó. Eu não sei se vocês são familiarizados com isso, tá, gente? Então, eu vou explicar um pouquinho que alguns antibióticos eles são mais tempo dependentes. Então, a gente usa o tempo que ele fica acima do MIC para avaliar um nível, né, o alvo de eficácia do antibiótico. Alguns antibióticos são dependentes aqui desse nível máximo aqui sobre o MIC, é o caso dos aminoglicosídeos, né? E é por isso que a gente tem o racional de usar a dose única de aminoglicosídeo para fazer a concentração máxima dele. E tem alguns antibióticos que o melhor parâmetro de farmacocinética e farmacodinâmica é esse aqui, de área sobre a curva sobre a MIC, tá? Então, vancomicina é um deles, e é uma combinação desses fatores, né? Então, quanto maior essa área sobre a curva aqui sobre a MIC, maior a eficácia do antibiótico. E para vancomicina, para Staphylo aureus, a maioria dos trabalhos sugere que esse alvo terapêutico aqui tem que ser de 400 a 600, tá? E é daí que vem a história da vancocinemia de 15 a 20, porque a gente estima que para um MIC de 1, para o Staphylo com MIC de 1, essa vancocinemia aqui de 15 a 20 miligramas quilo por dose desencadearia uma área sobre a curva de 400 a 600. Então, vocês veem que é tudo um monte de suposição, né? Então, a gente fica aí correndo atrás desse 15 a 20 para ter essa área sobre a curva sobre MIC, num paciente que às vezes é crítico, né? E que às vezes variam vários parâmetros aí de clírice de antibiótico e tudo mais. Mas é só para vocês entenderem mais ou menos de onde veio essa história. Tá? E aí eles destacam nesse guideline aqui de 2020 que pacientes com função renal normal podem não atingir esse nível se o MIC for 2, tá? Então o guideline reforça isso agora em 2020, que a gente tem que ficar atento a esse Staphylo com MIC de 2, ao tratamento dele com vancomicina, tá? Tudo bem, gente? Dúvidas? Tudo bem, sim. Tá. Então, com relação à vanco é isso. Eu achei interessante a gente vir aqui com a ceftarolina, que a gente ainda não tem disponível no HC, mas é uma cefalosporina que foi criada para agir contra a MRSA. Então, é uma cefalosporina que ela tem afinidade pelaquela PBP2A que eu falei, né, que tem a mutação lá do MEC-A. E aí, ela foi aprovada para tratamento de pneumonia adquirida na comunidade e de infecções de pele e parcimose. Esses 3 aqui são os estudos de aprovação, tá? Então, a indicação de bula dela é essa, tá? Infecções de pele e parcimose e de pneumonia adquirida na comunidade. Lembrando que aqui em pneumonia adquirida da comunidade, ela foi testada com ceftriaxona, então aqui eles não avaliaram MRSA, tá? Apesar dela ter uma atividade para MRSA. E esse último estudo aqui de 2016 avaliou uma dose maior dela para pacientes críticos, aí de 600 miligramas a cada 8 horas, para infecções de pele e partes moles também, tá? Então, é uma droga que está aprovada aí para infecções de pele e partes moles. Qual seria o benefício de eu usar a ceftarolina, né? Ao invés de usar a vanco e ceftriaxona, por exemplo? A ceftarolina, ela tem um espectro, por exemplo, para enterobactérias não produtoras de SBL, né? Ela tem um espectro para o Staphylo aureus sensível a oxa e resistente a oxa. Então, nesse caso aqui, quando eu penso num paciente que tem uma infecção de pele e partes moles, que pode ter um fator de risco para MRSA, que pode ter um envolvimento de gram-negativos, eu posso usar sendo um beta-lactâmico com menos possibilidade de eventos adversos, né? Como é o caso da vanco, por exemplo, que dá muita nefrotoxicidade. Então, o foco de usar a ceftarolina seria principalmente infecção de pele e partes moles, em que eu tenho fator de risco para MRSA, mas eu quero diminuir evento adverso relacionado à infusão de vanco, por exemplo, tá? E aí, só para constar, a gente já tem toda droga que a gente usa, a gente já tem mecanismo de resistência descrito para ela, tá? Isso acho que para o Staphylo é bem acentuado, assim. Então, a ceftarolina, apesar da gente usar muito pouco, né, no Brasil, a gente já tem identificação de Staphylo aureus resistentes por mecanismos que driblam aí essa PBP2A, que ele tem afinidade. Vamos lá para o caso 5. Um paciente de 23 anos, quadro celulite em perna direita pós-trauma durante exercício.
Fez uma ultrassom de pele e partes moles com abscesso, cuja punção demonstrou crescimento de um áureos. Tá febril, sem sinais de instabilidade clínica e hemograma normal, tá? Então, é um áureos R é clinda, com um MIC de 0,25, que é isso que eu quero que vocês vejam, apesar da questão não é muito sobre isso, mas é para falar disso. Dapto S, Genta S, Levo S, Linezolida S, Oxacilina S, Rifampicina S, então tudo S aqui, né? Só R é a penicilina. A paciente é alérgica a beta-lactâmico e sulfa. E aí a melhor terapêutica seria cefalexina pós-sensibilização, o Bactrim via oral, a clindamicina, pois apesar de ser reportada como R, tem um MIC de 0,25, linezolida via oral ou não há necessidade de antibióticos. E aí, gente? Tá em discussão aqui ainda. Quem volta no Bactrim, quem volta na Linezolida. Ninguém acha que não tem necessidade de antibiótico. Essa é a melhor saída. Não, ele em tese, se você for olhar o guideline de infecção de pele e partes moles, ele fala que se o abscesso está drenado, se a pessoa está febril, sem sinais de instabilidade, hemograma normal, você pode não fazer antibiótico, tá? Mas depois disso, já apareceu um trabalho duplo cego randomizado de Bactrim versus placebo para infecção de pele e partes moles por MRSA. Não é esse caso. E o Bactrim foi melhor que placebo mesmo. Bom, na verdade, essa questão aqui é só para falar que você não pode usar a clínica. Na verdade, se você fosse usar antibiótico aqui, eu acho que seria a linezolida via oral mesmo, mas nesse caso, em tese, não tem necessidade de antibiótico, tá? E aqui, na verdade, eu trouxe para falar só da resistência à clindamicina, que ela é feita por um gene que chama ERM, tá? E esse gene, ele está na metilação lá do ribossomo. Então, a clindamicina, ela é uma droga que ela age na síntese proteica, né? Em uma subunidade ribossomal. E esse gene, ele confere resistência a várias drogas, porque esse é o sítio de ligação de várias drogas. Então, tanto da clindamicina, quanto dos macrolídeos, como é o caso da eritromicina, quanto das estreptograminas, que a gente não tem no Brasil, né, que é aqui no Pristina. Então, quando eu tenho uma mutação nesse gene ERM, quando eu tenho uma mutação da subunidade do RNA ribossomal, implica em resistência a essas três classes aqui de drogas, tá? Então, essa resistência, ela pode ser induzível ou ela pode ser cromossômica mesmo, já ser intrínseca. Quando ela é induzível, ela geralmente é induzida por eritromicina. Então, isso significa que toda vida que eu pego uma eritromicina R e uma clinda S, que era o caso original disso aqui, eu preciso fazer um teste que chama D-teste. Então, porque assim, se eu fosse reportar pelo que vem o MIC, eu diria que ela era resistente a éritro e clinda S estava tudo bem. Toda vida que eu tenho um éritro R, eu preciso investigar se eu tenho esse gene ERM aí. Então, o que eu faço? Eu pego um disco de eritromicina e um disco de clinda. Éritro é R, então quase não vou ter crescimento aqui em volta. E o clinda é S, então era para eu ter um halo cheio aqui, né? Quando eu aproximo os dois discos, essa resistência da eritromicina induz uma resistência clinda. E aí eu vou ter essa parada aqui de inibição de crescimento e vai formar tipo um D.
né? Então, por isso que chama D-teste. Então, quando eu tenho um D-teste positivo, isso é obrigatório, tá, gente? O laboratório reportar. Eu preciso mudar o meu reporte aqui para R, tá? Então, às vezes a gente tem um MIC menor, que 0,25, etc e tal, mas o D-teste deu positivo, então eu não posso usar Clinda, porque se eu usar Clinda nesse caso, a minha resistência foi induzida quando eu começo a usar clindamicina, tá? E aí, para o estáfilo, a gente tem outros alvos terapêuticos ainda. Então, a gente tem, por exemplo, as quinolonas, então, cipro e levo, que agem aqui na topoisomerase 4 e na DNA girase. Então, para ter resistência, de novo, isso é alteração de sítio de ligação. Então, para eu ter resistência à levofloxacina ou ciprofloxacina, é por alteração de sítio de ligação. Eu posso ter resistência por efluxo, que acontece com tetraciclinas, por exemplo, e com fluoroquinolonas também. Eu posso ter alteração de síntese de DNA e RNA, que é o que acontece com a rifampicina, tá? E eu posso ter alterações de síntese do folato de metabolismo, que acontece com o Bactrim, tá? Então, as alterações que acontecem geralmente dependem mesmo do mecanismo de ação da droga. Acho que o que é interessante saber é que a quinolona, ele é um mecanismo independente, né, do MRSA, por exemplo. Então, eu posso ter um MRSA que é sensível à quinolona, mas se ele for aqueles SCCMEX que eu falei, tipos 1 a 3, eu tenho grande chance de já ter um estáfilo resistente também à quinolona, porque eles albergam outros genes de resistência. E aqui, para falar das outras alternativas, que isso é mais para o enterococo, que tem muito VRE, né, mas eu já vou falar agora, e a gente aproveita isso para os enterococos. Quando a gente tem impossibilidade de usar vancomicina, a gente geralmente tem essas 3 opções aqui, que são a linezolida, a daptomicina e a tigecyclina. A linezolida age na síntese proteica, a dapto na membrana celular e a tige também na síntese proteica, então eles têm diferenças entre bacteriostáticos e bactericidas. E tem diferenças aí nos sítios de ação de cada droga. O mais importante é que a daptomicina não pode ser usada no pulmão, porque ela é inibida por surfactante pulmonar, e a tigecyclina não faz nível sérico adequado, então ela não pode ser usada para bacteremia e endocardite, também não faz nível sérico adequado em urina, tá? E eu vou passar um pouquinho, porque eu já acho que faltam 10 minutos, né? Falando agora um pouquinho só da resistência a enterococos, um pouquinho menor, tá? A gente tem 2 tipos de resistência, a gente tem 2 tipos principais de enterococos na prática clínica, que são o enterococcus fecalis e o fécio. O enterococcus fecalis é o mais prevalente, e uma coisa que vocês precisam guardar é que, em geral, o enterococcus fecalis é ampicilina sensível. Hoje, como a gente tem disponibilidade aí de métodos que nos dão a espécie um pouquinho antes do antibiograma, né, até um dia antes do antibiograma, isso é um dado legal para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo quando a gente vê o enterococcus fecalis, porque, em geral, o enterococcus fecalis é sensível à ampicilina, tá? Os artigos até falam para quando não for você confirmar se é enterococcus fecalis mesmo, porque geralmente ele é sensível à AMP. O mecanismo de resistência, quando ele existe, ele é por beta-lactamase, é um mecanismo bem mais raro, diferente do enterococcus faecium, que apesar de menos prevalente, em geral, ele tem mais resistência bacteriana. Então, em geral, o faecium é AMP-R. Então, se eu estou com um paciente lá que está crescendo enterococcus faecium, a chance dele ser AMP-R é muito grande, e eu já posso tentar trocar aí, até para linezolida, porque também tem muita chance dele ser vancomicina resistente. O mecanismo disso é também mutação de PBP. A PBP do enterococo chama PBP5, e ele tem afinidade por ampicilina, piperacilina e penicilina. Então, isso também é legal de saber, porque quando eu tenho enterococos que é sensível a AMP, e eu estou fazendo tazocin por algum motivo, sei lá, eu estou com um foco abdominal aí no paciente que está internado, e aí eu estou fazendo tazocin, cresceu um enterococcus fecalis, cresceu uma Escherichia coli, cresceu uma Klebsiella, que são sensíveis a tazocin, eu estou cobrindo o enterococo com pipetazo, tá? Então, eu não preciso fazer AMP e pipetazo, né? Toda vida que eu tenho sensibilidade a AMP, eu posso inferir que eu tenho sensibilidade à piperacilina e à penicilina também, tá?
E no caso dos enterococos, os enterococos, apesar de serem agentes pouco virulentos, eles são mais difíceis de tratar, porque eles têm resistência intrínseca a uma série de drogas. Então, as cefalosporinas, oxacilinas, clindamicina, lincomicina, o Bactrim e os aminoglicosídeos, eles já têm uma resistência intrínseca a essas drogas todas, tá? E muito frequentemente eles têm resistência adquirida às outras drogas. E mesmo para os beta-lactâmicos, que são drogas de escolha, né? A ampicilina é a droga de escolha para o enterococo, ela não tem uma atividade bactericida para esse agente. Então, isso significa que para infecções graves, como a endocardite, por exemplo, a gente tende a fazer uma combinação de drogas para enterococo por causa desse efeito aí. Então, por isso que é tão clássica a combinação aí de ampicilina e gentamicina para tratamento de endocardite por enterococo. A ideia de usar o aminoglicosídeo, e quando vocês veem antibiograma de enterococo, geralmente vai vir os aminoglicosídeos testados, é para fazer esse sinergismo, tá? Então, de novo, infecções graves, né? A gente não vai fazer um sinergismo em infecção urinária, por exemplo. E recentemente se demonstrou que a combinação de ampicilina e ceftriaxona é não inferior à combinação de ampicilina e aminoglicosídeos para as infecções por enterococo também. Então, existem alguns pacientes, né, que, enfim, às vezes tem uma endocardite, uma infecção muito grave por enterococo, e que a gente não quer fazer aminoglicosídeo por causa dos eventos adversos, a gente pode lançar a mão dessa combinação aí de ampicilina e ceftriaxona, tá? Então, vamos para o caso. Paciente vítima de atropelamento por automóvel, tendo realizado laparotomia exploradora por lesão hepática de cólon direito, realizada rafia hepática e colectomia total com ileostomia, no 20º PO, febre, dor abdominal, toma de abdômen com coleção, funcionada e enviada para cultura, isolou esse agente aqui, o Enterococcus faecium. Então, como eu falei para vocês, faecium é resistente à ampicilina, e esse aqui é resistente à penicilina, tecoplanina e vancomicina também. Aí tem essa streptomicina aqui, Igenta, HL, que a gente vai ver o que significa, que é SS, e a tigeticina, que é S também. Então, o que a gente usaria nesse caso? Então, as opções, linezolida sozinho, genta sozinho, linezolida e gentamicina junto, ou daptomicina. Uma alternativa, hein? O pessoal escolheu a ótimo. É a mesmo? Então, qual que é a ideia aqui? Por que eu não posso usar gentamicina sozinho? Por que eu não posso usar linezolida com gentamicina? E por que eu não posso usar adapto? Então, vamos lá. Quando eu falo dos aminoglicosídeos, então, eu já tenho uma resistência em baixo nível no enterococo aos aminoglicosídeos, que acontece por um baixo influxo da droga, né? Então, eu tenho alterações de membrana, tudo que eu não permito com que os aminoglicosídeos entrem no enterococo. Então, aminoglicosídeo sozinho, jamais, para enterococo, tá? Porque eu já tenho essa resistência em baixo nível. E o que é essa resistência em alto nível, então? In vitro, eu testo altas concentrações aí de aminoglicosídeo para ver se esse enterococo é sensível, mas na prática isso significa o quê? Quando eu faço sinergismo com aminoglicosídeo, qual que é a minha ideia? A minha ideia é, eu tenho um antibiótico que quebre aqui a membrana ou a parede, que diminua essa possibilidade aqui desse baixo influxo, e aí faz com que o aminoglicosídeo possa entrar para poder agir no sítio de ligação. Quando eu tenho uma resistência em alto nível, isso quer dizer que além desse baixo influxo da droga, eu tenho um outro mecanismo aqui dentro, quando ele entra, que também não permite que ele haja. Ou pode ser alteração de sítio de ligação, ou pode ser uma enzima modificadora de aminoglicosídeo. Então, esse high level resistance aqui significa, quando eu tenho ela resistente, eu não posso usar nem para sinergismo. Porque se tem
alto nível de resistência, quer dizer que eu tenho outro mecanismo aqui associado e eu não consigo usar o aminoglicosídeo. Por que eu não posso usar a linezolida e genta? Porque a linezolida age em síntese proteica, ela não age aqui na parede. Então, eu não tenho como fazer, como melhorar esse influxo do aminoglicosídeo aqui, porque eu não tenho nenhuma droga agindo nessa parede. Tá? Então, a ideia de fazer sinergismo é que seja feita apenas com droga de parede. Então, eu poderia fazer com vanco se fosse sensível, por exemplo, ou com ampicilina se fosse sensível. Então, eu não consigo fazer sinergismo com aminoglicosídeo nesse caso, tá? E por que eu não posso usar adapto, eu vou falar mais para frente. Aqui, só para lembrar o mecanismo de resistência do enterococcus, que eu falei que o estáfilo pega dele o mecanismo, né? É um mecanismo plasmidial. Eu tenho alguns genes de resistência aqui no enterococo, diferente do estáfilo, que eu tenho mais o VAN-A. No enterococo eu tenho VAN-B, VAN-C, VAN-D e VAN-E. O VAN-C existem mais em enterococos que são não patogênicos e são cromossomais. Então, não é um mecanismo adquirido. E o VAN-A e o VAN-B são os mais comuns. A única diferença do VAN-A para o VAN-B é que o VAN-B confere sensibilidade à teicoplanina também, tá? E aí, sobre adapto, que eu falei que ia conversar com vocês depois, que isso é algo mais recente, na verdade, a gente teve uma mudança bem recente aí dos critérios de sensibilidade para daptomicina nos enterococos, principalmente para o enterococcus faecio, e isso foi baseado em alguns trabalhos aí que mostravam que a dose habitual que a gente usa de dapto estava associada a maior mortalidade em infecções por enterococos e menor clearance dessa infecção. Então, e isso independia, para enterococcus faecio, isso não dependia muito do MIC que ele estava. Então, de novo, são trabalhos retrospectivos, né, prospectivos, observacionais, mas existe alguma evidência de que para enterococo a gente tem que aumentar a dose da daptomicina, que em geral é 4 a 6 miligramas quilo. Para o enterococo ela precisa ser mais que 10 miligramas quilo, mais que 9 miligramas quilo, e olhe lá, tá? Então, isso muito recentemente, os pontos de corte para MIC e enterococos foram revisados. Então, hoje, se vocês verem uma cultura com enterococcus faecio, vocês não vão ver o sensível mais para daptomicina. Vocês vão ver ou dose dependente, que é esse DD, que significa que você tem que usar pelo menos 12 miligramas, 8 a 12 miligramas quilo dia de dapto, ou vocês vão ver resistentes, que não vai dar mesmo para usar dapto, que é o caso do MIC de 8, tá? Para o fecalis isso mudou também, eles baixaram o ponto de corte, só vão considerar sensível que for menor ou igual a 2, tá bom? E isso aconteceu pelos relatos aí de falha de infecções por enterococo com baixas doses, com doses menores, né, de bula e de daptomicina, tá? Então, naquele caso, a gente usaria linezolida mesmo. Porque eu tenho enterococcus faecio, eu não tenho nem teste aqui para dapto, mas se você fosse ver hoje um teste, ele estaria no mínimo DD. E aí, eu não usaria daptomicina também se não tivesse testado. Se tivesse testado, teria que usar uma dose alta. Linezolida e genta a gente já viu porque não pode, genta também a gente já viu porque não pode, então a gente usaria linezolida. Tá bom? Só concluindo aqui, então, para áureos, a gente deve usar beta-lacâmico sempre que possível. Para o MRSA, vanco continua sendo a droga de escolha, mas a gente sempre tem que ficar atento ao nível sérico, né? Principalmente para infecções graves, lembrando daquele parâmetro lá de PKPD. E a gente tem a possibilidade de usar drogas alternativas para infecções não graves, né? Então, o Bactrim é uma delas, a gente tem uma boa sensibilidade aí dos nossos estáfilos no Brasil, a Bactrim, e quando a gente está pensando em terapia empírica para infecções não graves, talvez seja uma boa. Os enterococos, a espécie muitas vezes já determina a resistência AMP, então se é faecio a gente já sabe que é resistente. Aminoglicosídeo apenas para sinergismo. A resistência a vanco é muito mais comum que no estáfilo, e aí a gente acaba tendo que lançar mão de outras drogas mesmo, como linezolida e daptomicina. E para faecio a gente prefere a linezolida e a daptomicina, pelo que eu acabei de mostrar para vocês. É isso, gente. Vou interromper aqui. Obrigado, Malu. Obrigada. Vamos lá. Perguntas, gente. Não, o Pedro tem pergunta aqui, Malu. O microfone? Oi, Malu, obrigado pela aula. Nada. Queria fazer uma pergunta sobre
tratamento de MSSA, assim, já é clássico, né? A história da Oxa ser melhor que a Vanco para o tratamento de quando é MSSA. Minha dúvida é se tem alguma coisa comparando usar outros beta-lactâmicos além da Oxa. Eu pergunto isso porque várias vezes a gente encontra um paciente que já está tratando, que nem o exemplo que você deu, já está tratando com algum outro beta-lactâmico, uma infecção, e daí você acha um MSSA. Se só o tratamento que eu já estava fazendo seria ok, ou que eu comecei a fazer por outra bactéria seria ok, ou está recomendado usar a Oxa mesmo? A gente não tem dado suficiente mesmo para dizer isso. Existe a dúvida se, por exemplo, principalmente com ceftriaxona, eu acho que é a dúvida maior, assim, porque em tese a gente tem atividade de ceftriaxona para o áureos. In vitro, a oxacilina é mais potente mesmo, tá? E os estudos com ceftriaxona, eles são, na maioria, observacionais, então é bem difícil da gente conseguir tirar conclusões. Então, o que eu sempre falo é para olhar para o paciente, sabe? Se o paciente está indo bem com o esquema que você está usando e para aquela droga que tem atividade para o Oxa-S, eu acho que tudo bem deixar essa droga que você está usando para o Oxa-S, tá? Se for uma infecção mais grave, uma endocardite, né? Aí eu acho que a gente não pode arriscar muito, precisa tratar com a melhor droga mesmo. Obrigado. Só uma coisa, cefazolina é igual Oxa, tá, gente? Para cefazolina existe esse comparativo. Mais perguntas? Oi, tudo bem? Meu nome é Cláudia. Essa é uma dúvida que eu tenho, na verdade, porque eu tinha um conceito de, por exemplo, se eu estiver tratando um paciente ambulatorialmente com uma infecção urinária por um Enterococcus faecalis, eu tinha para mim que vamos supor, tem um antibiograma que é sensível tanto a coagulina quanto a AMP. Eu tinha para mim que a AMP seria a melhor droga, mas eu também já ouvi falar que não teria diferença, que eu poderia começar um coagulina. Eu queria saber se tem uma diferença entre esses dois, assim, quando os dois são sensíveis. Não tem mesmo, a amoxicilina é igual a ampicilina, a diferença é mais de biodisponibilidade oral, de posologia, então você pode sim considerar que a amoxicilina é a mesma coisa que AMP nesse caso. Tá, obrigada. Nada. Desculpa pela voz Oi, Malu, é a Paula. Obrigada pela aula. Na verdade, é só porque eu fiquei um pouco confusa nos 2 ou 3 últimos slides da aula, da questão da adapto, da gente preferir a linezolida em relação a adapto quando é fécil, né? É isso mesmo? Sim, principalmente fécil. São dados iniciais ainda, tá? Mas, primeiro, existiram alguns estudos que mostraram que para um MIC-X, acho que acima de 4, tinha mais falha terapêutica. Aí depois se viu que isso não tinha muito a ver com MIC. E aí tiveram esses outros estudos que viram que, independente do MIC, era mais com relação à dose da daptomicina mesmo, e que a dose habitualmente que a gente usa tinha mais falha terapêutica, principalmente com Enterococcus faecium. Então, eles resolveram até mudar ponto de corte e não mais categorizar o Enterococcus faecium como sensível a adapto, colocar como dose dependente justamente para a gente saber que a gente precisa aumentar a dose. Então, é uma droga que não parece ser tão eficaz assim, entendeu? Para Enterococcus faecium. E aí tem outros trabalhos que também são observacionais, são retrospectivos, mas que sugerem que em endocardite por Enterococcus, por exemplo, a linezolida é melhor que dapto, quando a gente tem VRE. Então, a gente tem preferido usar mais linezolida mesmo quando a gente tem VRE, a não ser que a gente não possa por algum outro motivo, e daí a gente usa adapto dose alta. Perfeito, obrigada. Né? Quem vai perguntar da associação cultural? Paulo, só te fazer uma pergunta. Isso é uma coisa que não é quase sempre, mas frequentemente recai aí em alguns lugares, sobre a associação Oxa-Vanco para Staphylococcus. Então, essa associação Oxa-Vanco para Oxa-S? Desculpa, para Oxa-R. Tá. Na verdade, se discutiu muito isso da gente fazer Oxa-Vanco quando a gente tem uma prevalência mais alta de MRSA da comunidade, né? Então, assim, pensando em quadros graves, por exemplo, um paciente que
que teria um fator de risco para MRSA. Isso no Brasil é bem difícil, porque a gente não tem essa epidemiologia bem documentada. Mas isso aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eles tiveram alguns relatos de caso, e aí se discutiu de fazer vanco e oxa pensando assim, bom, se for MRSA, eu estou cobrindo com vanco, se for MSSA, eu estou dando a melhor terapêutica, né? Eu estou dando uma terapêutica que é potente para poder definir. Mas, assim, mais recentemente se demonstrou que essa coisa da vanco versus oxa para o MSSA, isso acontece em terapia definitiva, né? Não para terapia inicial. Então, por exemplo, se eu estou desconfiando que tenho MRSA, eu tenho cólicos gram-positivos em identificação, e eu começo o tratamento com vanco, desde que eu descalone para a oxacilina depois, né? Eu faço a terapia definitiva com oxa, isso não muda o desfecho desse paciente. Então, eu acho assim, eu não vejo muito sentido hoje em fazer vanco e oxa associado, tá? Eu acho que se a gente realmente desconfia que tem um CA massa, a gente faz vanco, se a gente isola, a gente descalona para a oxacilina, que é a melhor terapêutica, né? Se a gente isola o MSSA. Perfeito. As questões? Aí a Nara tem mais uma pergunta. Obrigada pela aula, meu nome é Yanara. Eu tenho uma pergunta sobre aquele aplicativo Vanco PK, sabe? Que leva em consideração o I, que leva em consideração a dose que você começa o tratamento. E já surgiu algumas celeumas. Se eu uso esse aplicativo, se eu levo em consideração a dosagem da vancomicina depois, assim, como que eu faço? Tem alguma coisa para me falar? Nossa, eu vou procurar, porque eu não conheço esse aplicativo específico, porque existem dois métodos hoje da gente ver vancocinemia. Um é o método clássico, que você só pode, que é o que a gente faz hoje ainda, né? Apesar de, enfim, tem várias limitações, mas que você só pode ver depois do steady state. Então, depois de 48 horas que você está usando a vancomicina, você dosa vale pico, e aí você coloca no aplicativo e ele define a dose que tem que ser usada. E existe um método que a gente chama de Bayesiano, e aí eu não sei se esse aplicativo usa o método Bayesiano. Eu aprendi com o pessoal de VH lá no trauma, assim, é Bayesiano, ele me explicou que era isso, e aí, enfim, talvez você não precisasse depois dosar a vancocinemia do paciente, né? Isso, então o método Bayesiano hoje, ele é o que é mais recomendado mesmo, tá? E a grande vantagem dele é que não precisaria esperar o steady state da droga. Então, em infecções graves, a gente poderia dosar mais rápido a vancomicina, definir já a dose que tem que ficar para o paciente, e para paciente crítico também é interessante, porque como a dinâmica do paciente muda o tempo todo, você consegue fazer mais dosagens e colocar no aplicativo, né? Não necessariamente pico e vale, esperar o steady state de novo, né? É um pouquinho mais dinâmico. Então, mas assim, eu particularmente não usei esse aplicativo ainda. Eu acho que eu vou até procurar para a gente ver se consegue, porque a gente está tentando, quer fazer um trabalho aí dentro do HC para poder ver se a gente consegue, se esse método realmente é melhor, né, para monitorar a vancomicina, já que a gente tem vários problemas. Mas o método Bayesiano, sim, é o método que hoje é mais recomendado para fazer o monitoramento. Muito obrigada. Né? Gente, mais alguma questão? Bom, Malu, muito obrigado. Acho que ficou bem claro para a gente aí as dúvidas aí do cotidiano. E, bom, eu te mando aí por e-mail o certificado, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.